Aleluias. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Fiquem à vontade em sentar, ou quem quiser ficar em pé, que fique em pé. Sinta-se à vontade. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando e que Ele tem nos dado todos os dias para falarmos dEle, para falarmos do amor dEle, de quanto Ele é maravilhoso. Porque às vezes, irmãos, é muito fácil a gente fazer como nas novelas ou nos filmes, a gente ler e entender e aprender e ali decorar aquele script e não viver, como foi dito aqui, e não sentir o nosso Deus, e não ter esse envolvimento com Ele, porque Ele é um Deus de relacionamento. Esses dias eu estava comentando com o Ailton e falando sobre que Deus me chamou a atenção a algo. Que muitas vezes a gente, quando se ajoelha, ou não sei de que maneira cada um de nós aqui oramos, cada um de vocês oram, mas muitas vezes a gente se prostra diante do Senhor, ora ao Senhor e passa muitas vezes minutos e horas falando ao Senhor. E naquele momento a gente, depois de desabafar, porque Ele é o psicólogo de todos os psicólogos, que Ele quer nos ouvir, a gente se levanta e vai embora, preocupados com os nossos afazeres, louvado seja Deus. Mas naquele momento em que a gente termina de falar, que a gente se levanta, é quando Ele quer falar ao nosso coração. E muitas vezes a gente quer só que o Senhor empreste os seus ouvidos para nos ouvir, e a gente não quer ouvir ao Senhor. A gente não quer aprender mais do Senhor. Muitas vezes a gente quer só a atenção dEle, mas não queremos dar atenção, a nossa atenção a Ele. Louvado seja Deus. E eu creio que cada um de nós nessa manhã estamos aqui dando a nossa atenção a Ele, né? Abrindo os nossos ouvidos. Eu quero convidar os irmãos a lermos lá em Esther. Louvado seja Deus. Porque desde o início desse culto a qual a gente dá ao Senhor, a gente presta ao Senhor, Esther capítulo 9. Quando nós chegamos aqui, o Senhor começa a falar conosco, né? Então o Senhor falou comigo desde o início, desde o momento que eu entrei aqui, louvado seja Deus. E eu quero dizer que o amado Espírito Santo, Ele tem o livre acesso nesse lugar, em nossas vidas, que Ele faça o que Ele quiser fazer. Louvado seja o nome do Senhor, porque nada vem de nós mesmos, tudo provém do Senhor. Esther capítulo 9. Louvado seja Deus. Eu vou esperar os irmãos, porque eu não vou me prolongar nessa mensagem. Louvado seja Deus. Esther capítulo 9. Aleluias. Glória a Deus. Santo Deus, só Tu és Deus. Esther capítulo 9 diz assim: os judeus matam os seus inimigos. Antes de começar a leitura, para quem já leu e conhece esse livro de Esther, é um livro curto, né? Diante de outros livros, que fala sobre essa história que é tão poderosa. E se a gente parar para pensar, Deus já tinha preparado tudo. Porque como o irmão leu aqui em Eclesiastes também diz que tudo há um propósito debaixo dos céus. Há um propósito de Deus. Para que, pelo que eu estou passando hoje, pelo que você está passando hoje, né? Muitas vezes a gente se fecha ao meio desespero a coisas que a gente passa, quando a gente vê aquele inimigo se levantar diante de nós, e ali a gente se sente desesperado, amedrontado, e a gente pergunta: onde é que está o nosso Deus? Será que Deus está comigo? Será que o Senhor está me vendo? Louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer que Deus está te vendo sim. Que Deus está vendo o que você está passando. Ele vê, Ele contempla. Mas como diz a palavra lá em louvado seja Deus, Eclesiastes, diz que há um propósito. E pelo que você está passando hoje, lembre-se, pelo que você já passou,
há tempos atrás no seu passado. Coisas que você achou que não fosse conseguir passar, que não fosse conseguir suportar. E hoje você olhar para trás e ver onde você está hoje. Louvado seja Deus. E ver o quanto Deus olhou por você, o quanto Deus tem feito por você, tem feito pelos teus. É em meio ao deserto, é no meio do deserto que o Senhor fala conosco, né? Eu quero ler aqui a palavra do Senhor que diz: os judeus matam os seus inimigos, e no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se, aleluias, deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores, aleluias. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam seu mal. E nenhum podia resistir-lhe, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Louvado seja Deus. O Senhor tinha um propósito, e por isso o Senhor levantou Esther para ser, junto com o seu tio, os libertadores daquele povo, os judeus. E ali eles estavam passando por aquela perseguição, né? E muitas vezes a gente, quando passa por perseguição, nós ficamos tão voltados aos nossos problemas, às nossas dificuldades, que a gente se esquece que tem um Deus que é maior que todas as coisas. A gente tem que não vamos ser hipócritas, a gente tem que falar a verdade. Porque nenhum aqui é um super-herói. Nenhum aqui é um super-homem. Quando a gente se volta diante de uma tempestade, uma crise, ao que a gente está vivendo hoje, nós sentimos medo, nós tememos o que pode vir a acontecer com cada um de nós. Mas ali naquele momento em que Deus chamou Esther e chamou Mardoqueu, eles tiveram uma atitude a qual todos que se denominam filhos de Deus, seguidores de Jesus, devemos tomar, independente qual seja o tamanho do problema. É jejuar e orar. Porque é através do jejum. Eu sei que cada um de vocês, assim como eu, temos experiências com jejum e oração. Em que Deus abriu a porta, em que Deus salvou, em que Deus libertou, em que Deus quebrou as correntes. Aleluias. Deus fez maravilhas e continua fazendo, irmãos. Então o Senhor levantou Esther, levantou Mardoqueu, e ali conduzindo aquele povo a se vestir daquele pano de saco, se cingir de pó de cinzas, e jejuar e orar e buscar o Senhor. É o que nós estamos fazendo hoje, nessa manhã aqui. Nós não viemos aqui para brincar, eu tenho certeza. E é tão notável a presença do Senhor nesse lugar. É tão maravilhosa a presença do Espírito Santo nesse lugar. E através dessa palavra, hoje o Senhor está falando para mim e para você, que Ele tem o poder de colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Aquilo que para você parece que vai ser derrota, vai ser vergonha para a tua família, para você mesmo. Não sei se o que você está passando é no seu trabalho, eu não sei o que você está passando, seus problemas relacionados à sua família, seu relacionamento com a sua família, eu não sei, com seu cônjuge ou com seu vizinho, não sei. Ou se é algo que está relacionado entre você e você mesmo, seu eu, a sua alma. Mas eu quero dizer que Deus, Ele tem o poder para mudar essa situação. Assim como Ele mudou o decreto de que Amã e outros tinham se levantado contra o povo judeu. Porque aqui no versículo, aleluias, aqui no versículo 1, como ele diz: e no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem
para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles. Quer dizer, eles já estavam com tudo planejado. E ali eles tinham a certeza que eles exterminariam o povo judeu. Só que o Senhor, Ele contempla tudo. Ele vê o que você está passando. E não te preocupa, porque no momento certo, como Ele fez com aquele povo, Ele vai fazer com você também. Ele vai fazer comigo também. Porque é no tempo de Deus. Para que você tenha essa experiência de fé, essa experiência de busca, essa experiência de dependência, louvado seja Deus. Para que nós mesmos venhamos testemunhar do poder de Deus. De um dia você passar e superar toda essa situação que você está passando, que eu estou passando. Em que nós vamos nos deparar com pessoas que vão estar passando pela mesma situação, ou talvez pior. E você ter a certeza, a verdade de dizer: o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para mudar toda essa situação. Irmãos, não é fácil quando a gente se disponibiliza a buscar o Senhor. Pulando daqui de Esté e voltando em Êxodo, porque é uma passagem, um livro que marcou muito, tem marcado muito a minha vida, esses dias que eu tenho vivido. Quando o Senhor olhou para o povo de Israel que estava há 400 anos, porque o Senhor já tinha até avisado a Abraão. Jesus, Ele revela ao seu povo. E ali o Senhor falou com Abraão e disse: Abraão, chegará um tempo em que tuas sementes serão afligidas por povos, serão peregrinos em uma terra em que serão afligidos. O Senhor já tinha alertado Abraão. E aquele povo passou 400 anos, imagina, irmãos, 400 anos. Tempo suficiente para se contaminar com a idolatria, com as coisas que não agradavam ao Senhor. Mas o Senhor olhou aquele povo, porque era uma promessa do Senhor. E se o Senhor te prometeu algo, Ele vai cumprir. Não importa o tempo. O problema é que a gente quer para agora. A gente pensa que Deus é o nosso gênio mágico, que a gente vai esfregar a lâmpada, fazer 3 pedidos e Ele, no estalar de dedo, Ele faz. Tem coisas que o Senhor, Ele faz. Ele pode fazer do dia para a noite. Como o Senhor Jesus fez, transformou água em vinho. Mas tem coisas que são processuais. E Ele quer nos ensinar. Louvado seja Deus. E ali o Senhor arrancou aquele povo da escravidão. E assim o Senhor faz até hoje. Ele nos tira da escravidão e nos leva ao deserto. Para que nós venhamos ter um relacionamento com Ele. Você precisa conhecer mais a fundo, e eu preciso conhecer mais a fundo o Deus que nós servimos. Não ouvir só de ouvir falar. Porque eu fui na igreja, o pastor falou isso, isso e isso, então eu creio que o meu Deus é assim. Não. Assim o Senhor fez com Jó. Jó declarou com seus próprios lábios: até então eu só conhecia de ouvir falar. Era necessário Jó passar por aquilo para que ele tivesse experiência com o Deus que ele servia. Aleluias. Glória a Deus. É muito fácil, irmãos, a gente ler uma passagem na Bíblia e chegar aqui no púlpito e falar da palavra do Senhor e não viver essa experiência com o Senhor. É necessário sim você conhecer a palavra, mas é necessário você estar passando pelo que você está passando, pelo que eu estou passando, porque aí você vai ter autoridade de falar daquilo que você aprendeu com o Senhor no deserto. É através da dor, é através do sacrifício. Tá doendo? Tá doendo. O Senhor Jesus disse que não seria fácil, que nós sofreríamos aflições, mas é necessário para que o nome do Senhor seja glorificado. Que através de tudo isso que nós estamos passando, o Senhor seja glorificado e seja conhecido por outros povos e nações. Porque hoje você está aqui, mas você não imagina que Deus tem algo preparado para você.
pode te tirar dessa terra, te levar para outra que você nem conheça e te usar. Aleluias. Ele tem um poder para te abençoar e entregar a língua, o idioma na tua boca. Ele tem o poder para isso. Aleluia. Não se preocupa, porque